Estamos aqui ao vivo. Pessoal, vamos lá. Falar de gestão do tempo e produtividade. Quem aqui acredita que seria importante ter mais algumas horas no seu dia? Levanta a mãozinha. Levanta aí, vai. Quem gostaria de ter mais algumas horas no dia? Quem gostaria de ter mais algum dia no meio da semana assim para poder fazer alguma outra coisa? Quem gostaria? Gestão do tempo e produtividade. Primeiro, lembre-se de um ponto importante. O tempo é possível de ser gerido, gerenciado, administrado? Sim? Pensa junto comigo. Desde sempre houve tempo. E o tempo ele sempre existirá. Ele é muito maior do que nós. Além disso, se você organizar-se ou não para aproveitar o tempo, ele vai passar. Além disso, muitas vezes, aquilo que você projeta para o futuro, para o tempo, acontece, só que não. Muitas vezes. Às vezes você também quer se projetar no passado e adivinha, não rola. Nós não conseguimos gerenciar o tempo. O termo correto seria gerenciar nossas atividades no tempo. Gerenciar nossos compromissos no tempo. E gerenciar a nossa energia. Como dividir e distribuir nossa energia no tempo? Essa sim é a pegada que a gente tem que ter. A primeira coisa que a gente precisa enquanto coaches ressignificar é que gestão do tempo não é algo possível. Nós não conseguimos gerir o tempo. Nós conseguimos gerir o quê? 3 coisinhas que eu falei. Nossa energia no tempo. O que mais? As nossas atividades e os nossos compromissos. Primeira coisa que você precisa sair daqui entendendo, todos nós precisamos sair daqui entendendo, é que o tempo ele é infinitamente superior a nós. E um gestor, ele gerencia o quê? Recursos, não é? Um gestor, ele gerencia recursos. Que tipo de recursos? Financeiros, recursos humanos, recursos materiais. Faz sentido sim ou não? Um gestor não consegue gerir o tempo. Pode ser o mais habilidoso de todos, ele não vai conseguir. Então entenda esse ponto importantíssimo, para você sair daqui ainda mais preparado para poder conduzir sua vida de maneira inteligente. Não fique querendo gerir o tempo não por tudo que é mais sagrado, porque não dá não tem como gerir o tempo. O que você consegue fazer é gerir a forma como você aceita novos compromissos. Os novos compromissos que você faz, esses sim, vão definir como é que vai ser distribuído o teu tempo. Faz sentido? Você consegue gerir a forma como você distribui as suas atividades no dia, na semana, no mês, na vida. Então você consegue gerenciar isso, sim ou não? Sim. As atividades sim, os compromissos sim. E outra coisa importante, nós gerenciamos a nossa energia. Tudo é energia. E eu não estou falando aqui desse negócio holístico e esotérico, né? Esse negócio misterioso e tal. Não, estou falando disso não. Eu estou falando de energia, porque energia está em tudo, até algo inerte tem energia. Por exemplo, essa madeira aqui, se a gente botar ela no fogo, ela vai se transformar em energia? Sim. Ela vai produzir calor, calor produz energia, sim ou não? Tudo é energia. Mesmo paradinho, estático, no lugar que está, tem energia também. Não é fantástico isso? De que maneira que tu tem gerenciado a tua energia? Você tem colocado tua energia em quais prioridades? Você tem dedicado tua energia bastante assim para o trabalho, por exemplo, e aí mergulha a energia que você tem, todo o gás, todo
toda animação, enfim, mergulho no trabalho. A vida é só trabalho. E as outras coisas? Família, amigos, você. Será que é importante trabalhar isso também? Gestão do tempo e produtividade não quer dizer que você vai arrumar mais horas no seu dia, nem mais dias na sua semana. Quer dizer que você vai usar o tempo a seu favor e não querer lutar contra ele. Você nunca vai conseguir mais tempo. Você vai conseguir menos compromisso. Vai conseguir menos atividades para te sobrecarregar menos. E vai conseguir pegar a tua energia e distribuir de maneira inteligente. Faz sentido para você, sim ou não? Então, qual é a característica de pessoas produtivas? Qual é? O que é que define uma pessoa produtiva ou não, Henrique? A tua maneira de falar. Pessoa que contribui para a evolução da instituição que você trabalha. Perfeito. Contribui para a evolução da instituição onde trabalha. Gostei. O computador está descarregando, o tempo está ficando reduzido. Olha que legal. E aí, pessoas que contribuem bastante, elas são produtivas. Pessoas que não contribuem para a instituição não são produtivas. É só no trabalho que a produtividade tem a ver? Não, gente. Sabe por quê? Tem a produtividade também relacionada aos teus objetivos. Lembra que na formação a gente falou que tudo é meta? Tudo é? Meta. Tudo é meta. Chegar aqui 7 horas, na hora da gente começar, era uma meta. E aí, quem bateu a meta? A gente acabou de passar 3 dias mergulhado num processo voltado para quê? Para alcançar metas. E aí? Quem bateu a meta? E aí, claro, volta um pouquinho e pensa, eu estou sendo produtivo em que sentido? Ou eu quero me tornar uma pessoa produtiva em que sentido? Tem gente que pensa que ser produtivo é você fazer meio mundo de coisa ao mesmo tempo. Dar de conta de meio mundo de compromisso. Fazer várias tarefas simultâneas até. Ter não sei quantos empregos. Tem gente que acha que ser produtivo é isso. Tem gente que acha que ser produtivo é ganhar muito dinheiro. Ser produtivo, nunca mais esqueça disso. É você alcançar seus objetivos no tempo que você esperava alcançar. No melhor tempo possível. Pessoas produtivas são aquelas que, tendo estabelecido um objetivo, fazem com que ele aconteça. Produzem os resultados que esperavam dentro do tempo que gostariam de produzir. Pessoas produtivas, elas não necessariamente fazem várias coisas ao mesmo tempo. Até porque pessoas produtivas não fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Talvez isso choque alguém. Mas enquanto isso, reflita conosco. Gostaria que você, se sentir à vontade, no desejo de anotar as respostas, fique à vontade. Se não, anota alguma que seja muito importante para você. Ou ainda, quer que eu volte essa daqui para ficar melhor ainda? Ou ainda diz que a foto fica maravilhosa, né? Se você quiser, inclusive, aproveitar esse momento clássico da foto, que eu estou aqui naturalmente, né, de maneira espontânea, sorrindo, né, falando para você sobre gestão de tempo e produtividade, talvez valha muito a pena, porque você vai estar usando o teu smartphone de maneira inteligente. Olha como você consegue ser produtivo. Você está num curso e está ainda mostrando para as pessoas, olha só, acabei de me formar em coaching e já estou aqui estudando produtividade, gestão do tempo. Ou seja, eu sou um coach, uma coach, que posso te ajudar a melhorar a tua gestão do tempo e produtividade. Você já vai vendendo a sua imagem. Ah, Jean, mas quem está aparecendo na foto é você. Mas quem é que está fazendo o curso? Não é você? Você já pode, quem sabe, fechar algum processo de coaching por causa disso, por causa dessa foto. É teu objetivo atender como coach? Olha aí como ser produtivo. Dá trabalho ser produtivo, gente?
não dá trabalho. Exige trabalho. Exige trabalho, sim ou não? Sim. Com certeza exige. Agora sim, vamos lá. Reflita junto comigo. Pense um pouquinho. Qual é o resultado que você quer alcançar? O resultado, a meta, um grande objetivo que você tem. Se for o caso, anote a resposta, ou se não, aproveite, né, para ir, né, refletindo, pensando ao passo que você posta a sua imagem aí, chamando a atenção dos futuros clientes, né? Quem sabe alguém queira te contratar, não sei, como coach, ou seja lá o que for. Qual é o resultado que você espera? Qual seu nível de comprometimento para concretizar esse projeto? Quão comprometido você está em alcançar esse resultado? De 0 a 10, lembra da técnica da escala? De 0 a 10, quão comprometido você está em alcançar esse resultado? Quando você cruza essas duas informações, primeiro, se você não tem um resultado, não tem uma meta, porque tudo é meta. Se você não tem uma meta, um resultado, você não vai ser produtivo nunca. Você pode ser até uma pessoa muito atarefada. E você acaba, às vezes, de fazer meio mundo de coisa, tem um monte de atividade sempre tem coisa sobrando, mas você pode achar que está sendo produtivo sem ser. Não é a mesma coisa, viu? Pessoas produtivas não são pessoas atarefadas. É o contrário. Segue junto comigo. Quando eu tenho um objetivo, mas não tenho um comprometimento, eu vou ter a produtividade que eu poderia. Eu tenho uma meta, mas não estou tão comprometido. Eu vou conseguir ser produtivo? Fazer o mais rápido possível aquele objetivo acontecer? Continue pensando, refletindo, talvez anotando. O que você espera de si mesmo? Em algumas palavras você pode responder essa pergunta. O que você espera de si mesmo? Se superar. Gostei, o que mais? Manda ver aí. O que é que você espera? Anota aí. O que você espera de você? O que a sua empresa espera de você? Afinal de contas, produtividade tem uma ligação muito forte com a empresa. Ah, você é um empresário? O que a sua empresa espera de você enquanto empresário? O que os seus clientes esperam de você também? Essa é também uma pergunta muito importante. É a próxima. O que os teus clientes esperam de você? Ah, gente, eu não atendo cliente. Eu sou do setor de compras da minha empresa. Eu não tenho cliente. Tem. Teu cliente é o setor de produção. Você tem que atender exatamente o que ele pede de você. Faz sentido? Então sim, você tem clientes. Pensa um pouquinho. Mesmo que seja interno, dentro da empresa. O que é que os seus clientes esperam de você? Quais fatores te atrapalham de alcançar os teus resultados pretendidos? Quais são os fatores? Essa daqui vale muito a pena você caprichar e anotar com carinho. Quais são os fatores que têm atrapalhado você de alcançar o que você quer para a sua vida? E aí, claro, nem precisa você anotar a pergunta, né? Para você ser ainda mais produtivo, anota só as respostas. E aí capricha nessa daqui. Quais são os fatores que mais têm atrapalhado você? Uma das mais importantes perguntas dessa noite é: o que você fará em relação a esses fatores que têm te atrapalhado? Essa é que vale a pena mesmo escrever aí sobre ela. Quais ações você vai tomar, caro coach, cara coach? Coaching é Ação. Quais são as ações que você vai tomar para superar cada um desses fatores que você põe no papel?
Você tem todo o tempo do mundo em 1 minuto para colocar pelo menos umas 2, quem sabe 3 ações aí. E você? Está fazendo aí suas ações também? Aproveita o tempo, seja produtivo. Põe aí suas respostas. Tem mais. Capricho nas ações, hein? Toda ação precisa começar com o verbo no Infinitivo. Depois do verbo no infinitivo você vai dizer o que você vai fazer, certo? E toda ação inteligente ela tem prazo, data de início e data de término. Lembre-se sempre disso. Capricho. Esse é o ponto-chave da nossa noite, no que diz respeito à questão do tempo e produtividade. Continue refletindo e anotando como você se sentirá quando estiver agindo exatamente assim. Escreve aí, vai lá. Põe no papel. Como é que você vai estar se sentindo quando você estiver tirando isso do papel, colocando em prática as ações que você acabou de colocar aí? Quais sensações você terá? Ponha também aí no papel quais as emoções que você vai experimentar quando perceber que está cumprindo, que você acabou de comprometer-se. Espero que enquanto você responde essa última pergunta, você consiga já sentir a emoção que terá. Enquanto você pensa sobre ela, já vai sentindo, imaginando quão orgulhoso, quem sabe, de você, quão feliz por estar colocando em prática. Lembre-se, microações geram macro resultados. Não precisa você botar aí que vai fazer uma transformação no universo, não. Basta você colocar aí, quem sabe, que vai acordar 5 minutos mais cedo. 5. Não precisa ser 50 de uma vez, não. Quando você passar uma semana, um mês, não sei, 3 meses, acordando 5 minutos mais cedo, vai ser moleza para você acordar mais 5, sim ou não? Sim. E aí? Quais são os seus valores? O que é que você realmente valoriza na vida? Vamos fazer assim? Vamos fazer uma listinha também. Põe aí no papel 5 coisas que você mais valoriza na sua vida. Coisas, enfim, de maneira geral. 5 pontos que você valoriza bastante. Cinco coisas. Agora ponha também mais 5. Complete sua listinha. Vá até 10. 10 coisas que você valoriza bastante.
O que tem real valor para você? Põe aí. Agora que você terminou sua listinha, ponha em ordem de prioridades. Do ladinho, antes da palavra, põe aí o número da prioridade. O que é a prioridade maior? Prioridade número 1 na tua vida, desses 10 aí. Depois aquele que é segundo em nível de importância. E o que vem depois até o 10º. Ordena tudo isso daí. Pense bem. Você tem todo o tempo do mundo em 15 segundos para isso. Agora que você terminou de ordenar suas prioridades, vale talvez a mais importante das análises. Quanto tempo de qualidade você tem dedicado para cada uma delas? Põe na frente. Não sei se em quantidade de minutos, de horas, dias, ou se você quiser colocar em percentual. X% do meu dia eu dedico para esse ponto aqui. Faça essa análise. Talvez alguém, enquanto faz essa reflexão, esteja pensando. E essa é a pergunta que eu estou me fazendo aqui agora. Será que você tem priorizado de verdade? A tua prioridade número 1 da tua lista, na prática, tem sido uma prioridade de verdade? Você começou a lista falando sobre coisas que você valoriza. Será que você tem valorizado tanto quanto deveria? É possível que você esteja com vontade de determinar 3 ações que você vai tomar para poder reajustar as suas prioridades, investindo o tempo de uma maneira mais inteligente.
Você tem todo o tempo do mundo, em 2 minutos, para definir 3 ações. Convido você a aproveitar de maneira inteligente esse momento. Reflita, se comprometa, não comigo, não com ninguém, mas com você. Para você que já terminou, talvez você queira repassar, ver se tem mais alguma coisa que precisa ajustar e transformar isso em uma determinação para a tua vida. Talvez você queira até começar assim: determino que a partir de hoje o resto é com você. Você quem sabe escrever. Como é bom saber que você está tão comprometido, tão comprometida em fazer sua vida ter um novo momento, com uma nova produtividade, com um novo ritmo. Naturalmente, se você tem uma melhor produtividade, você tem melhores resultados e melhores relacionamentos. Faz sentido, sim ou não? De que maneira você tem usado o teu tempo em favor dos seus relacionamentos? Ou eles não são importantes? E também de que maneira você tem dedicado o teu tempo para os relacionamentos e talvez esquecido dos resultados? É possível que isso esteja acontecendo? Você sabe. Vale sempre lembrar que nós não devemos jamais lutar contra o tempo. Tentar segurar o tempo é algo que ninguém é capaz de fazer. Você pode usá-lo como seu aliado, no lugar de enxergá-lo como seu inimigo. E por falar em enxergar, onde é que está o teu foco? O que é foco? Uma pessoa focada, qual é a diferença dela para as demais? Olha só que interessante essa imagem que simplifica tudo. Quem já usou alguma câmera alguma vez na vida, creio que todos, vai lembrar que parte da imagem às vezes fica desfocada. Olha só, a mesma paisagem, porém graças ao foco da câmera, da lente da câmera, olha só a diferença. Agora diga para mim, você está num barco em alto mar
e deseja chegar a algum lugar. É mais fácil você chegar aonde? Aqui ou aqui? O caminho fica melhor em qual das opções? Você tá Porque você está focado. focado. Quando você tem um foco bem ajustado, você consegue ter clareza do que você quer. Quando você trabalha o teu foco para entender, é realmente isso que eu desejo para a minha vida, é exatamente isso que eu estou buscando, eu mereço isso daqui, eu estou trabalhando a vida inteira para conquistar o quê? Isso daqui, é isso aí que você está pensando enquanto eu vou falando. Pessoas focadas, elas conseguem remar, navegar, enfim, trilhar o caminho com mais produtividade também, sim ou não? Agora, pessoas desfocadas, elas não vão perder tempo na caminhada, não vão ter um pouco mais de trabalho para poder chegar onde elas querem. E aí, como é que está o teu foco? Sabe por que na formação em coaching a gente trabalha com muita clareza a questão das metas? Inclusive várias metodologias, pelo menos umas 3 foram apresentadas para você durante a formação. 4, na verdade, eu lembro de uma outra. Toda meta tem que ser. Toda meta tem que ser o quê? Oi? Tem que ser smart. Além disso, ela tem que passar pelos 5 Cs. E toda meta ela tem que ser 3 letrinhas, eu disse depois. Lembra? Toda meta tem que ser PPF. Dá uma revisada aí nas anotações, tá? Por que a gente, além disso, tem mais 2 ferramentas na tua apostila que falam sobre meta? Por que a gente fez uma dinâmica focada exclusivamente em meta? Para você ajustar seu foco. Enquanto você não ajustar seu foco, estiver focado lá na caixa prega, focado em qualquer outra coisa da vida, você não vai chegar onde você quer com a produtividade que você poderia. E isso vale a pena você parar um pouquinho e lembrar. Quanto da tua energia você tem colocado no momento presente? Você já percebeu que algumas pessoas elas têm dificuldade tremenda de colocar a energia delas no momento presente? Ou elas estão preocupadas com o passado, reclamando-se de algo, sentindo alguma coisa ruim que aconteceu no passado, revivendo algumas memórias desagradáveis, ou elas estão no futuro, preocupadas com o que virá, sonhando, às vezes planejando alguma coisa que nem sabe se vai dar certo acontecer ou não. Ah, Jean, então não é para eu lembrar do passado não? O passado a gente faz o que com ele? Ressignifica. E aprende com o que aconteceu. E o futuro, Jean, não é para eu planejar não devo fazer planos não. Eu disse isso em algum momento. O que é que você faz no futuro? Projeta. Mas tem só um momento que você pode agir. Quando é? Agora. De que adianta você estar aqui no curso e estar pensando no que vai fazer amanhã de manhã? De que adianta você estar aqui no curso e preocupado com um problema que está acontecendo sei lá onde? De que adianta você estar no teu trabalho pensando em casa? Nem como você consegue ser produtivo assim. De que adianta você estar em casa pensando no trabalho? Isso é ser produtivo? Jamais. Produtivo é aquele que consegue estar no lugar onde ele está. Viver o momento presente. Existem 2 eus. Segundo as várias metodologias da psicologia, existe um eu experiencial. É o eu que se concentra nos 3 segundos presentes aqui. 1 segundo que passou, 1 segundo que está vencendo e 1 segundo à frente. O eu experiencial está focado nesse momento. E o eu projetivo, ele fica projetando a mente para o passado, para o futuro. Não é interessante isso? Adivinha o que os psicólogos descobriram num estudo de Harvard?
as pessoas que conseguem se concentrar no momento presente são pessoas muito mais felizes. O que é que tem tirado tua atenção do momento presente? O que é que tem feito, por exemplo, você está aqui num curso desse, que se transformou num verdadeiro curso, né? Seria a nossa primeira mentoria online para ajudar você a continuar dando seus passos rumo às suas metas que você trabalhou na formação em coaching. E aí se transformou num verdadeiro curso. De que maneira você tem aproveitado o momento presente hoje? Ou será que você está deixando a ansiedade do futuro, de alguma coisa que você não vai resolver daqui, ou então que pode esperar, às vezes, ou então não pode esperar, não, então vai resolver para conseguir fluir melhor. Tenha a capacidade de focar-se no que realmente importa. Viva uma coisa de cada vez. Nesse estudo da Universidade de Harvard, eu esqueci o nome em inglês, mas o original traz uma tradução mais ou menos assim: as mentes desfocadas são mentes arruinadas. Quando você não consegue focar, você está arruinando sua vida, porque você nem está vivendo o momento que você tem, o único, porque você nem tem o depois. Talvez você vá ter lá na frente. Aí o depois, quando acontecer, vai ser o teu presente. Então você nem vive o presente intensamente, o momento atual, e nem vive o futuro que preste, nem vive o passado que preste. Você não vive o passado, você não vive o presente, o futuro. Faz sentido, sim ou não? Depois dessa viagem todinha, aproveita e foca nesse ponto aqui, ó. A gente fez essa avaliação, né, no final de semana, mas agora eu queria que você fizesse uma avaliação bem rápida, só pensando na roda da vida. Pensa um pouquinho. Nesses 12 pontos, você tem gerido o seu tempo de maneira inteligente para cada um deles? Como é que você tem dedicado a tua energia para a tua saúde e disposição física? Quanto de energia você tem dedicado para isso? Será que tem sido adequado? De 0 a 10, quão adequada está a tua dedicação para esse ponto, a tua dedicação de tempo? Não estou falando de quantidade, tá bom? Estou pedindo para você analisar de 0 a 10 se está adequado ou não, a maneira como você está distribuindo. É óbvio que se a gente for ver a questão do trabalho, por exemplo, recursos financeiros, por exemplo, se você for analisar isso daqui, obviamente você vai ter uma dedicação de tempo até considerável, não é? 8 horas por dia, alguns até mais. Quem aqui consegue dedicar-se mais tempo do que 8 horas por dia no trabalho? De vez em quando. Pronto. Não estou falando de quantidade, estou falando da qualidade do tempo. De 0 a 10, como é que está a tua qualidade de tempo dedicada para se desenvolver intelectualmente? Para você desenvolver a tua inteligência, teu equilíbrio emocional. E aí? Realização e propósito. Você está focado só no hoje, tem gente que também faz o contrário, né? Percebeu? Está tão focado no hoje que esquece de promover algo maior para o amanhã. Esquece que tem que trabalhar. Você não quer se sentir uma pessoa realizada? Não quer sentir que o teu propósito de vida está sendo cumprido? Então você tem que trabalhar isso. Não é só se enfiar no hoje, meter a cara e pronto, não. Para os recursos financeiros, você está dedicado? Dedicada tanto quanto deveria? Com a qualidade que deveria? Não com a quantidade de tempo. Para contribuir com a sociedade, de 0 a 10. Para a tua família. Quão dedicado você está? Como é que tem sido o teu tempo destinado? Para a pessoa que você ama. Tem dedicado tempo de qualidade? Para ela? Para ele?
imagina, a pessoa que eu amo sou eu. E aí? Tem administrado bem o tempo para você? Para a tua vida social? De 0 a 10? Para os teus hobbies, para o teu lazer, tua diversão? Você tem dedicado tempo para isso? Da maneira que deveria? Para se sentir uma pessoa plena, feliz? Está fazendo isso também? E de que maneira você tem trabalhado a tua espiritualidade? De 0 a 10. Quanto de energia você tem dedicado para isso? Talvez alguém tenha posto aí na lista dos valores que o valor maior de todos, o que mais importa na minha vida é Deus. A maior de todas as minhas prioridades. Talvez alguém tenha botado ali no comecinho da lista ainda, quem sabe. Mas na prática. Você tem demonstrado que isso é de fato uma prioridade? Lembre-se sempre, atitude, gente. A atitude é o que marca nossa história. Só conversinha fiada, só um monte de ação que você está botando aí no papel, anotação, só um monte de informação que é pior ainda, mais fácil ainda de esquecer, sim ou não? A atitude é o que marca. Lembre-se, você não precisa prometer que vai fazer uma revolução de uma vez só, porque cada microação que você for trabalhando vai gerar macro resultados. E lembre-se que quando você visualiza o futuro, aí sim, quando você visualiza o futuro, fica mais fácil de fazer acontecer. Convido você agora a acessar no grupo do WhatsApp um link que vai trabalhar a tua gestão do tempo e produtividade. Como é que você tem dividido, administrado? Como é que você tem alocado a tua energia no tempo? Existem 3 tipos de formas de você separar o seu tempo. Na verdade, existem várias. Na forma da tríade do tempo, você vai estudar 3 aspectos. Quais são? O teu tempo urgente, importante e circunstancial. Ao final desse teste aí que você vai fazer rapidinho, são só 18 perguntinhas. Peço que sejam bem sinceros e também bem objetivos. Marca, já passa para frente. Lá no final vai pedir teu e-mail. Aí você preenche direitinho e vai receber um relatório muito interessante falando do resultado do teu teste. Você tem todo o tempo do mundo em 2 minutos para você responder tudo valendo. Todo o tempo do mundo em 1 minuto e meio. Caso você queira fazer em papel, tem uma página da sua apostila que tem exatamente esse mesmo teste.
ou caso queira usar com alguém. Um minuto restante. Tempo é precioso. Quando você concluir, algumas pessoas já fizeram isso, já aproveita e olha teu e-mail. Pode ser que já tenha chegado o relatório. Precisa preencher esses dados não? Preenche, Tem que preencher. preenche pra tudo receber. para poder mandar e assim receber o relatório. Segundos. Últimos segundos para finalizar. Todos enviaram? Enviaram? Já tô lendo. Já está lendo? Alguém falta enviar? Tem que apagar e escrever realmente um e-mail. Se só colar não dá não. Eu fiz também. Obrigado a quem me marcou, viu, pela consideração.
gente que aproveitou só para fazer a propaganda. Me marcaram. Sei não. Alguém com dificuldade para acessar o relatório? É importante que você leia o restante do seu relatório em casa, com mais tempo, e a partir do que você descobriu nele, faça também as devidas correções, os ajustes de rota, para poder se tornar mais produtivo. Obviamente, você vai precisar tomar algumas atitudes, certo? Detalhe importante, o autor Christian Barbosa, meu primo, ele diz que ele é um dos maiores especialistas em produtividade do mundo. Já há 15 anos ele trabalha essa temática, ele tem várias empresas, inclusive fora do país, mora hoje nos Estados Unidos, a empresa dele, a Triad, alcança o mundo inteiro hoje, já foram milhões de pessoas que passaram por esse teste. E olha que interessante, ele nesses estudos entendeu que a distribuição ideal do tempo, ela acontece em uma determinada proporção. 70% do teu tempo precisa ser utilizado para coisas importantes. Coisas importantes são o quê? Coisas que agregam valor, coisas que você vai de fato sentir-se produtivo fazendo, que vai resolver os problemas, que vai trazer para você o resultado que você espera. O que é uma ação importante é aquela que te traz o resultado esperado. Faz sentido? 20% do tempo precisa ser guardado para as urgências. Elas vão acontecer, sim ou não? As urgências sempre vêm. O que são urgências? São coisas que eram importantes e você não fez. Por isso se tornou algo urgente. Tem que ser feito e pronto. Tem que ser feito às vezes num curto espaço de tempo. E por último, sobra quanto? 10%. E é para coisas circunstanciais. Jean, o que é algo circunstancial? É algo que você não precisava fazer. É algo que se você não fizesse, não ia fazer diferença nenhuma na sua vida. Ou alguma coisa que você podia fazer depois. Quando bem entendesse, quando desse tempo. Quando não tivesse tantas coisas importantes e urgentes para fazer. E aí, como é que está a tua distribuição do tempo? Teus percentuais? E o mais importante, como com os coaches, o que é que você vai fazer em relação a isso? Como é que você vai redesenhar a tua rotina, reprogramar o teu tempo para fazer o uso inteligente dele? Significa só esses gráficos aqui, tipo, tem assim, importante, urgente e circunstancial. Exatamente esses 3 pontos que eu acabei de falar. Não, mas aqui, não dá gente, no pessoal da gente. Isso aí é o teu. O meu, né? E esse aqui eu falei, o ideal. Uhum. O ideal, segundo o Christian estudou, o Christian e toda a equipe da empresa dele, 70% do teu tempo precisa estar alocado em atividades importantes, que geram resultado.
que caminham para o que você espera para a sua vida. 20% para coisas urgentes, porque elas vão acontecer. O que são coisas urgentes? São coisas que você devia ter feito, porque era importante, mas não fez, virou uma urgência. E 10% apenas precisa ser guardado para atividades circunstanciais. Porque elas também fazem parte da vida. Senão ia ser 0%. Mas também não pode ser muito, ao ponto de tirar tempo das coisas importantes. Aí a vida vai sendo só assim. Você dedica tanto tempo para coisas circunstanciais, você nem precisava fazer, ou então podia fazer outro dia, quem sabe. Aí você dedica tanto tempo para coisas circunstanciais, que aí coisas importantes estão se tornando urgências. Daqui a pouco você está distribuindo seu tempo em fazer coisas circunstanciais, menos importantes, meter a cara em urgências, apagando fogo, e aí o tempo que você dedica para o que é realmente importante na tua vida não acontece. Então, se você faz poucas coisas importantes, dedica pouco tempo para coisas importantes, em quanto tempo você vai conseguir o que você quer para a sua vida? Se você não reordenar isso. Em quanto tempo você vai conseguir o que você merece fazer? Para começar, é preciso motivação. Agora, para continuar fazendo, você precisa transformar num hábito. Como é que está a motivação de vocês para tomar essas atitudes que vocês estão decidindo tomar? Estão motivados? Estão estimulados a fazer acontecer? Vale a pena fazer acontecer? Vocês têm um bom motivo para tirar isso do papel e transformar em realidade? Sim ou não? Sim. Vocês têm um bom motivo? Tenho certeza que alguns aqui têm vários motivos para fazer acontecer essas mudanças importantes. Qual é o teu motivo? O teu grande motivo, qual é? O teu eu do futuro vai ter orgulho ou tristeza das atitudes que você vai tomar daqui para frente? O cérebro, ele aprende de maneira muito inteligente. Muito do que nós somos, do que nós fazemos, do que nós pensamos está nessa região. Um iceberg, ele fica só uma pontinha do lado de fora e a sua gigantesca maioria, cerca de 90% dele, fica submerso embaixo da água, que não dá para ser visto. Por isso que o Titanic se ferrou. Se fosse o contrário, tinha sido mais fácil desviar, né? E aí, perceba, eu sorri, às vezes a gente sorri, né? Seria cômico se não fosse trágico, mas muitas vezes na vida da gente, a gente tem esbarrado num iceberg porque não conhece. E olha quanto autoconhecimento a gente está promovendo, sim ou não? Sim. Quanto você está se conhecendo em uma semana? Quanto você está conhecendo sobre si comparado ao restante de sua vida? Está valendo a pena se conhecer assim? Vai valer a pena você entender como é que funciona o teu cérebro para se adaptar à produtividade, sim ou não? Acompanhe o raciocínio comigo. Olha só que inteligente. Nossas emoções, nossas crenças, nossos valores, nossas tradições, nossos hábitos, eles estão no nosso inconsciente, estão no mais profundo do nosso cérebro. A gente vai fazendo as coisas no automático justamente porque a gente se acostumou a ver o mundo assim, a fazer as coisas desse jeito. E por isso a gente segue nesse formato. Olha que interessante, o cérebro, ele aprende de que maneira? Ele aprende com a repetição. No começo você nem sabe que existe aquela atividade. Por exemplo, a atividade de acordar cedo, de fazer alguma coisa com o teu tempo de maneira inteligente. Depois você percebe que não sabe como fazer aquilo. Depois você começa a aprender como fazer. Agora você já sabe como é que faz. E você chega depois de muita repetição, de muito hábito, depois você chega à excelência. Faz sentido, sim ou não?
Olha um exemplo prático, muito prático. Quem aqui não dirige nada? Não dirige nada, nem pilota, coisa nenhuma. Isso é habilitado, né? Mas não é. Você não aprendeu, né? Você não aprendeu, tanto é que conseguiu a habilitação. Pronto, então você consegue, né? Se você tiver uma necessidade, precisar, né, usar um carro, uma moto, não sei, você consegue, de alguma maneira. Aí olha que interessante, o caso do Felipe e o de todos nós que já passamos por esse momento na vida. Olha que interessante. No começo, a gente nem sabe o que é dirigir. Quando a gente é criança, né? Aí vai crescendo, começa a saber o que é dirigir, mas não sabe dirigir. Vê os outros dirigindo, eita, que legal. Quando eu crescer eu quero. Quem já passou por isso? Eu aprendi a dirigir com 14 anos. Quase enfiava o carro, a Belina velha de voo, com o time ensinando, enfiava barranca abaixo, mergulhando no rio e tudo. Pensa num desmantelo grande que ia acontecer. Olha só que interessante. Eu estava aprendendo a dirigir. Eu tinha hábito? Não tinha. Depois eu comecei a saber dirigir porque eu fui sendo ensinado. Como é quando você está aprendendo a dirigir? Como é? Luciane? Nem fala. Todo duro, né? Se alguém falar, você não, nunca nem vi, não quero nem saber quem é você. Quando você já está num nível mais avançado, o que é que acontece? Você vai sem nem segurar no volante, às vezes, atendendo o telefone, olhando para o que está lá na rua, ei, tudo bom? Tira a mão do volante, né? Bota a cabeça para fora, ei, negada! Não é assim que acontece? Porque você desenvolveu o hábito. Talvez alguma coisa que você pôs aí, pode ser que você esteja nos primeiros estágios. Vai ser difícil no primeiro momento. Lembra da aula de neuroplasticidade? Sim. Talvez você esteja passando, quem sabe, por um momento de adaptação. Talvez você tenha aproveitado a formação em coaching e tenha definido algumas mudanças importantes na sua vida. Quem sabe deve estar uma dureza desgraçada para fazer. Faz sentido, sim ou não? Sim. É possível que sim. Mas entenda, quando você vencer a barreira do aprendizado, você vai transformar isso num hábito. E vai se tornar tão simples quanto dirigir. Faz sentido, sim ou não? Sim. Então, lembre-se disso quando você estiver planejando as ações, planejando a organização da tua vida. Lembre-se disso daqui também. Qual a diferença? Qual a diferença de uma baiana para um tatu? Os dois o quê? Os dois rolam, né? Essa foi boa. Não, essa é uma semelhança, né? Isso é uma E a diferença, qual é? Qual a diferença, gente? Um é um animal racional e o outro irracional. Bate. Por que vocês não falaram? Todo mundo sabia que um é um animal, outro é um ser humano? Por que você fica dificultando as coisas? Por que você fica botando a cabeça para funcionar para uma coisa que é tão simples? É bem simples. Não tem que fazer isso daí que você põe no papel? Faça, homem de Deus, mulher de Deus. Bote isso aí na prática. Por que você fica complicando as coisas? Ah, mas dá trabalho por causa não sei do quê. Eu vou fazer quando tiver favorável assim, assim, assim. Um dia, quando der certo, se acontecer não sei o quê, se alguém me ajudasse. Por que a gente dificulta tantas coisas? Já percebeu? Quebre esse paradigma, mude essa postura. Quando você olhar para alguma coisa, busque o que tem de fácil. Busque olhar para o que tem de simples naquele negócio. Difícil já é um monte de coisa. Mas use sua mente de maneira inteligente, vai valer muito mais a pena. Com certeza vai valer muito mais a pena. O perfil vocês já fizeram e é importante você analisar o seguinte aspecto. Qual é a característica que você precisa assimilar para alcançar as suas metas? Você precisa de qual desses perfis?
Você precisa desenvolver um pouco mais de característica de águia para poder criar melhores maneiras de fazer as coisas. Você precisa de dedicar, sempre lembre, gente, pense, hoje a gente está falando sobre o tempo, gestão do tempo, gestão das atividades, dos compromissos, da energia, produtividade. Como é que você pode usar o aspecto da águia para se tornar mais produtivo? Pense um pouquinho, vou dar a dica, tá bom? Quanto tempo você precisa dedicar exclusivamente focado? Quem sabe dedicar tempo num ambiente mais propício para que a tua mente aflore novas ideias. Não é esse o valor principal da águia? Qual é? Criatividade. Quanto de gato você precisa desenvolver? Lembre, o tempo. Como é que você pode desenvolver o teu tempo através das características do gato? Para estar com as pessoas que você ama, com as pessoas que são importantes para você. Vale a pena assimilar algumas características do gato para poder aproveitar melhor o tempo com quem você ama? Sim ou não? Sim. Do lobo, será que você não precisa dar uma organizada na sua vida? Planejar melhor o teu dia? Estabelecer uma meta para cada momento, uma meta para fazer de manhã, uma atividade para tarde, outra para fazer à noite? Ter o teu cronograma da semana bem organizadozinho. Quando alguém te solicitar algum agendamento, você já correr lá no teu calendário, na tua agenda, e já marcar lá. Faz sentido, sim ou não? Sim. Será que você não pode usar algumas características importantes do lobo? E do tubarão? Meu amigo, você não já sabe o que tem que fazer? Não já está programado, planejado? Vá fazer. Não botou aí no papel? Não fique se enrolando não, que eu não vou nem saber que você está enrolando. Não sou eu que você vai enrolar. É você. Então vá lá e faça. Como diz o grande mestre Ledi, quer ter sucesso? Faça. Quer ter sucesso? Faça. Vá lá e coloque em prática. Sugiro que vocês pesquisem sobre a metodologia GTD. Ela transformou minha vida de uma maneira poderosíssima. GTD significa Getting Things Done. Fazer Entendi tudo. o que tem que ser Feito. feito. Essa é a essência dessa metodologia. Caso você tenha dificuldade de organizar os seus métodos, procure metodologia GTD. Vale a pena demais. Você vai conseguir organizar o teu dia, a maneira como você circula as informações, para diminuir, quem sabe até eliminar teus esquecimentos. Até isso, olha que formidável. Muito, muito interessante. Vale a pena você olhar também o teu dia de maneira inteligente, programando cada coisinha, cada horário. Dica importante, reserva blocos. No lugar de você 8 horas da manhã ver os e-mails, 5 minutinhos. Aí daqui a 1 hora, 9 horas da manhã você vai lá e olha mais 5 minutinhos de e-mail. Ou então fica repartindo suas tarefas. Faz isso contigo não, junta num bloco só. De 8 às 9 da manhã é meu horário de ler e-mail. Então eu vou meter a cara, vou focar e vou fazer isso com produtividade máxima. E aí separa por blocos, cada uma das suas atividades. A hora de visitar cliente é a hora de visitar cliente. A hora de fazer o trabalho é a hora de fazer o trabalho. Seja inteligente com a forma que você organiza seu tempo. Da mesma maneira, você pode ter blocos de dias. A segunda-feira é o dia que eu planejo. A sexta-feira é o dia que eu organizo a minha próxima semana. Você pode ter esse formato de trabalho, vai te ajudar bastante também, com toda certeza. E lembre-se que a única coisa que separa você do sucesso que você tanto merece, que você tanto busca, são as atitudes que você não toma e as desculpas que você inventa. Se você não está no sucesso que você gostaria,
Muito provavelmente é por causa das atitudes que você não tomou, por causa das desculpas que você inventa para você mesmo, aquelas historinhas que você conta. E aí, vale a pena você colocar em prática algumas dicas importantes. Pare de fazer essas 5 coisas, por favor. Pare de fazer essas 5 coisas. Celular na hora de dormir. Aí você já estica o horário, dorme pouco, no outro dia está um bagaço. Dormir menos do que precisa. Já está explicado. O teu cérebro, ele é uma máquina, ele precisa de bateria. A bateria recarrega que horário? Na hora do sono. Então, se no outro dia você dormiu pouco, você vai sofrer. Teu cérebro vai sofrer para ser tão produtivo quanto poderia. As notificações do celular, por tudo que é mais sagrado, tira essa desgraça da tua vida, abandona esse negócio, tira sinal de som, de vibração, vai lá nas configurações de notificação e desativa só tudo. Eu desativei só tudo que você imaginar do meu. É tudo bloqueado lá. Só aparece aqui na minha tela exatamente o que tem que aparecer. É um lembrete de um compromisso que eu tenho, porque eu não sou idiota de deixar tudo armazenado na cabeça. Eu terceirizo isso, eu automatizo as tarefas. É idiotice querer lembrar de tudo. Não tem como, hoje, tanta informação que a gente circula, não dá para ficar tudo no cérebro. Então, por tudo que é mais sagrado, logo coloque essa dica aí também no papel. Além de tirar as notificações, automatize, ou seja, terceirize, deixe a cargo de um sistema, de um bloquinho de notas, as coisas que você pode porventura esquecer e pode dar um problema grande. Não tomar bastante água. O cérebro, o corpo humano chega a ter cerca de quantos por cento de água? 70%, não é isso? Do nosso corpo é água. 5% do nosso corpo é o cérebro. E imagina onde é que tem 20% de água no cérebro. Olha só, dá pra gente dizer praticamente que o cérebro é um saquinho de água. Se tem 70% no corpo e ele fica com 20%, mesmo sendo tão pequenininho, o que vocês acham que eu estou todo instante bebendo? Minha deliciosa água. Porque o cérebro, para ser produtivo, ele precisa dessa matéria-prima. O que é a matéria-prima do cérebro? Dentre tantas coisas, água. Então beba água para ser mais produtivo. Beba água, como diz meu amigo Brautefa. Celular na hora que acorda. Você já acorda, aí já bota lá, miséria. É uma miséria mesmo, né, pro seu dia. Você já começar com aquela energia ruim. Morreram tantos lá no bairro tal, não sei o que. Poxa, gente, será que essa é a melhor maneira de você começar o seu dia? Além de parar de fazer, tem coisa que é importante você entender para fazer também. Estabeleça uma rotina. O cérebro, ele funciona com rotina. Ah, Jean, eu não gosto de rotina não, eu gosto de fazer do meu jeito, no meu tempo. Entenda, a rotina, ela faz com que flua mais fácil. Então tem a rotina, tal hora para isso, tal dia para aquilo, tal semana eu faço tal coisa, a última semana do mês é para isso, enfim. Tenha metas diárias. Tudo é Metas. de manhã tem uma meta. Minha meta para hoje, para amanhã de manhã. Sua meta qual é? Sábado de manhã. Você trabalha no sábado? Pronto. Qual é a tua meta para amanhã de manhã no trabalho? Aquela coisa que você tem que fazer, que quando você fizer, você vai sentir yes! Massa! Consegui fazer algo gigantesco. Qual é a tua meta para amanhã de manhã? Tenha meta para de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias. Faça uma lista de prioridades. Não deixe tudo na cabeça não, senão você vai esquecer de algum. Quem aqui nunca esqueceu de alguma prioridade importante? Prioridade importante é o pleonasmo. Faça uma coisa de cada vez. É comprovado cientificamente que o cérebro ele não assimila. Você pode até deixar uma coisa meio que no automático ali e meio que fazer outra. Eu, quando era moleque, eu tinha essas paranoias, né, que ficavam dizendo: mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue. Aí pois espera ainda, né? E aí eu botei um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí ia fazendo uma coisa com uma mão, outra com a outra pensando, lendo, cantando e com o pé fazendo outra coisa. Foi que eu descobri.
e no final dava tudo uma merda. Desmantelava tudo. O cérebro humano não é multitarefa, ele é monotarefa. Ele consegue render muito mais fazendo uma coisa de cada vez. Tenha intervalos para descanso, para o teu cérebro poder desacelerar e voltar a ser produtivo de novo. Geralmente indica-se de cada 1 hora, 10 minutinhos de descanso. Pratique exercício físico, é uma máquina, teu corpo, então precisa funcionar. Bota esse negócio para funcionar em intensidade, para poder ter mais energia. Quando eu vou para a academia de manhãzinha cedo, o dia é outro. Por exemplo, hoje eu estou aqui só o pó, só o bagaço. Botei foi para esbagaçar hoje. Vou ficar fortão igual você, viu, mano? Botei foi para esbagaçar. Estou aqui de boa, tranquilamente. Até essa hora, aproveitando super bem o cérebro funcionando pra caramba. Usa uma alimentação balanceada. Você é o que você Come. come. Se você come porcaria, você vai se tornar uma porcaria. Se você come coisas úteis pro teu cérebro, pra tua mente, pro teu sucesso, naturalmente vai se tornar assim também. Elimina as distrações. É a desgraça do celular que distrai você. Quem sabe de você ouvir aquela frase que você podia, quem sabe de você se relacionar com as pessoas de maneira tão proveitosa como poderia. Não sei qual é a tua distração. Por favor, livre-se dela. Tu abandonou a questão da televisão? Eu me livrei da minha TV. Não tenho mais TV em casa. Porque era um câncer na minha vida. Computador. E o filmezinho? Um negócio assim maior. Pra quê? No celular dá certo também. A questão não é nem tanto TV ou não. Eu tenho um projetor. Às vezes eu ligo o projetor no teto de casa. Eu deito na cama e aí ligo o projetor no teto de casa. Boto a caixa de som pra funcionar. Imagina aí, topíssimo. Nem tortar a cabeça não precisa. Só que a grande questão não é ter ou não ter TV ou tela, enfim. É você domina a tecnologia ou é ela que te domina? É a tecnologia serve você ou você serve a tecnologia? É igual hoje, eu estava num encontro com empresários, com Marília Falcione, e foi com o Davi Negrão. E ela fez uma pergunta para ele assim, como é que ele é tão evoluído, né? Que ele tem empreendimentos, que ele é tão inteligente e tal, e é tão antiquado. Ela falou assim, tão um pouquinho para trás, porque você não tem rede social. Ele não tem nenhuma rede social, não tem o WhatsApp, Davi Negrão. Aí não tem o WhatsApp, não tem rede social, não tem nada desse tipo de tecnologia. Aí ele foi explicar o motivo. É mais ou menos assim, porque tomava, como você que tirou sua televisão na sua casa, então ele não tem rede social porque ele não precisa disso. Então ele precisa ter contato com as pessoas. Aí foi contar como era a rotina dele em relação à casa dele, que ele tem tempo com os filhos dele, é tudo determinado. Ele, na sexta-feira ele sai com a mulher dele para sair, no sábado ele sai com os filhos, na semana ele lê 3 livros, 4 livros, aí na semana ele sai para assistir filme com os filhos, com a família, então ele está sempre presente nisso. Se ele tivesse rede social, poderia ser que não tivesse. Poderia não, né? Pode ter certeza que não. A gente sabe disso. A questão não é você ter ou não ter um equipamento, Você uma pode rede até ter, social. né? É a maneira como você lida, a prioridade que você dá para aquilo. O quanto você deixa que isso te domine e distrai. Essa é a principal reflexão. Organize hoje o seu... Ainda tem outra. Organize hoje o que você vai fazer amanhã. Que aí você não perde tempo de manhã ali, ainda pensando, eita, eu vou preparar a rota aqui para visitar os clientes. Eita, o que será que eu vou fazer hoje? Não, hoje você já deixa certinho o que você vai fazer amanhã. E aí já vai, ó, amanhece o dia já focado, já com energia, com conexão, com a vibe diferente. Comece hoje a dizer não. Num treinamento de inteligência emocional, dos nossos alunos chegou para mim, no finalzinho do treinamento ele olhou para mim e disse assim, Jean,
acho que era Lucas o nome dele, inclusive. Ele era de uma outra cidade, e aí ele chegou para mim e disse assim: Jean, eu preciso muito de saber uma coisa de você. Eu não posso sair daqui sem essa resposta. E o meu ônibus sai daqui a pouquinho. Então, Jean, você tem todo o tempo do mundo em 2 minutos para me dar uma resposta. E aí, claro, a gente começou a rir e ele me perguntou: como é que você faz para dar aula em 4 faculdades, ter 7 empresas? Eu tinha 2 minutos. O que é que eu podia dizer para ele? O que é realmente importante? A coisa mais importante de todas é você saber dizer Não. Essa é a regra máxima de produtividade. Quer ser uma pessoa altamente produtiva? Comece lá do começo, tendo foco, sabendo o que você quer para a sua vida. Quando você sabe o que você quer, que é aquilo ali que é a tua prioridade, teu objetivo é aquele, todo o resto some, igual naquela imagem do foco. Todo o resto some, você só consegue enxergar aquilo. Então, quando você está realmente focado, você diz: está dentro do meu foco? Sim. Está fora do meu foco? Não. Não toco. Não vou fazer. Gostaria muito, mas não vou me dar ao luxo de sair do meu caminho, de caminhar para trás com os meus objetivos. Eu fiz isso. E aí? Obrigada. Fez isso? Fiz em relação às redes sociais. Eu determinei que eu não Instagram e Facebook, só o WhatsApp, porque infelizmente eu trabalho com o WhatsApp. Mas eu ia ter que eliminar tudo, né? Mas aí eu consegui controlar um pouco. Eu determinei um prazo para isso, para eu focar na faculdade. Consegui. E aí quando eu voltei, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu acho que vai ter que ser mais tempo. A vida é ciclo, feita de ciclos, né? É, porque Esse isso ciclo daqui não- exige que você diga não para o quê? E aí eu percebi quando eu estudei, aí eu tirei nota boa, entendeu? Hoje eu chego na faculdade, eu sento lá, digo: meu Senhor, vamos começar a eliminar de novo, né? Poder as Voltar ao- coisas voltarem a dar certo. Voltar ao hábito. Voltar ao hábito. Espero que esse momento Porque tenha sido. é ciência, né? Você tem que ter ciência do que realmente está me atrasando. Porque tem pessoas que nem param para perceber isso, né? Então, se eu já percebi isso, então eu vou ter que voltar a fazer para poder tornar um hábito e eu saber exatamente tirar todas as notificações, que é o principal. Porque o povo fala que não lê livro no WhatsApp, no celular, porque fica chegando mensagem. Se você tirar as notificações, você não vai nem saber o que chegou ou o que deixou de chegar. Quando Depois- eu quiser, pode. Você vai lá no seu aplicativo e olha, né? E você vai ler seu livro normalmente. Igual aprende. Por isso que a gente tá aqui, né? Pra aprender. E para colocar em prática. Exato. O maior aprendizado é o que a gente demonstra fazendo. É, Sim ou não? com certeza. Existe na apostila de vocês um material, uma ferramenta chamada Diário de Bordo. Conselho: preencha durante uma semana, a contar de amanhã. Quem sabe hoje você tem aí 10 minutos, não precisa mais do que isso. 10 minutinhos. Faça isso e lembre-se sempre: não basta ter quilos de conhecimento como a gente adquiriu hoje, compartilhou, se você tiver só gramas de atitude. Era melhor que nem tivesse vindo. Era melhor que nem tivesse ouvindo sobre isso. Porque de verdade é os quilos de atitude que vão construir toneladas de resultado para nós. Então vale muito a pena colocar em prática de verdade. Consegue conectar o som? Para a gente ouvir essa reflexão final. Lembre-se, o tempo ele não pode ser gerenciado, mas você pode gerenciar tudo que envolve o tempo. Vale muito a pena, gente. Muito a pena mesmo. Usa teu celular, não deixa de te usar não. Você pode de repente instalar algum aplicativo que ajuda você com as tarefas. O que eu uso é o Wanderlist. Ele tem conexão com o celular
e com o computador. Você pode programar lá todas as tarefas que desejar e ele vai te lembrando, vai ajudando você a acompanhar a resolução. Você tem uma equipe de pessoas, bota essas pessoas conectadas. Você lança a tarefa para fulano, para Niciele executar. E aí você vai saber quando ela fez, se está atrasado, todos os detalhes. Processo. Em que nível está o processo. Tem outro chamado Trello, também é muito útil. Enfim, só o que tem, gente, são métodos. Usa uma agenda. Você gosta de anotar, de escrever? Bota no papel. Se não, usa o Outlook ou o calendário do Gmail. Enfim, não sei qual que você usa. Geralmente no teu e-mail tem lá. Aí você faz um compromisso e já manda por e-mail para a pessoa. Que é para você não ter perda de tempo. Olha como é inteligente a produtividade. Você tem uma reunião marcada com fulano, já manda um e-mail para ela, agendando. Não é só um e-mail dizendo tal dia tem... Não. Você já manda direto pela agenda do Gmail, do Outlook, enfim. Você já manda direto para que vá direto para a agenda dela. Quando chegar no dia, ela já vê lá, opa, eu tenho um evento com o Henrique hoje, tal hora. Tem um evento com o Henrique semana que vem. Eita, não posso viajar não. Senão você chega lá para conversar com a pessoa, cadê? Cadê a pessoa? Eita, foi no dentista, foi no médico, foi não sei onde, tá na caixa prega, menos onde devia estar, que é com você. Aí você perdeu tempo, foi até lá, reservou a tua agenda para isso. Tem coisa menos produtiva do que isso? Não é ruim quando isso acontece? Hein? Ou só acontece comigo, com vocês não? Péssimo. Não. Comigo acontece. Aconteceu hoje, inclusive. Tudo certinho, mandei mensagem antes, lembrando. Estava tudo agendado, tudo lindo e maravilhoso. Aí aconteceu um problema pessoal com a pessoa que ia me receber, acabou não dando certo. E aí? Que o banco vem e toma. Mas é interessante que eu tenho um texto que vem muito de acordo com isso. O banco da vida. Imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco todos os dias R$ 86.400, que você deveria gastar ao longo do dia, porque no final do dia essa conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Que para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano. Saber o valor de um mês, você pergunta a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, um editor de um jornal semanal. De um dia, pessoas têm tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Saber o valor de um minuto a quem perdeu um avião, de um segundo quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso, que é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, suas mulheres, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde. Eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço. A gente tem que viver o agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, porque lá no Éden, no jardim do Éden, o outro bota 200 bombas que vai ter 300 vezes para ele pegar quando ele morrer. É o agora. O ontem é história. O amanhã, um mistério. E o hoje é uma dádiva. Nelson Freitas, Suzana Pires. Por isso que se chama presente. Presente de Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Como é que você tem aproveitado o seu presente?
produtivas fazem sua vida acontecer. Não esperam as coisas acontecerem, não. Não deixam o tempo acontecer da maneira que quer, não. Conduzem, planejam, se organizam, fazem a vida acontecer. Quão produtivo você vai ser a partir de hoje, rumo aos seus objetivos? Quão produtiva está sendo sua semana depois da formação em curso? Como é que está aproveitando produtividade, aproveitar o tempo? Tem alguma conexão? Faz sentido sim ou não? Espero que você use de maneira inteligente o seu tempo, inclusive agora. De que maneira você pode usar inteligentemente, de maneira produtiva o seu tempo agora? Nesse exato momento aqui. Sim, agora. Como é que você pode fazer seu tempo aqui ser produtivo? Como é que pode ser produtivo nesse teu momento exato, onde nós temos 3 minutos para as 10 da noite? Abraço! Por que não? Abraça! E mais ainda, por que valeu a pena para você esse momento? Cheiro.